A camisa do Vasco é gigante, merece todo o respeito e é chamado do time da virada, é possível sim. Mas para isso, precisa jogar com 11. E hoje não jogou com 11. Jogou com quantos jogadores? 10? Eu não quero citar nome, mas tem 2, 3 que... Mais de um? Mais de um. E escolhas do técnico, que não jogaram, não tocaram na bola. Foram presa fácil na marcação. E aí ele vai fazer a mudança, aí ele tira o Marrone, um dos melhores em campo. Tinham 3 que se salvavam no Vasco. Coletivamente, o Vasco não foi bem. Mas torcedor do Vasco no Twitter aqui, está dizendo o Edmundo, quem não entrou em campo hoje? Vocês respondem então a hashtag #AUPFoxSports. Quais jogadores do Vasco da Gama não entraram em campo hoje ou não fizeram mais do que poderiam fazer, né, Edmundo? Não, o Vasco é um time de transpiração. O Vasco tem limites técnicos. Então é um time que precisa correr, precisa se doar. E aí você faz escolhas de atletas que não se doam o tempo todo. E o Vasco não produziu, não criou. Eu acho que foi completamente dominado. Se repetir a partida de hoje, dificilmente consegue reverter o placar. Agora, o Zinho tá dizendo que o Abel, que o jogo da LDU é mais decisão do que o jogo o jogo do Flamengo. Se ele tomara o jogo do Vasco no domingo. Não, mas assim, eu não digo pro Abel abrir mão, não. Se isso acontecer, o Vasco tem bastante chance. Só que assim, esse elenco que o Flamengo tem, esse time que eu falei do Flamengo... É possível? Encara de igual para igual. O time do Vasco já encarou. Já encarou. O Flamengo montou um elenco para isso. E tem 2-0. Eu quero dizer o seguinte, se você coloca todos os jogadores nesse jogo, você perde jogadores importantes para esse jogo da Libertadores. Perde o jogo lá e deixa para a última partida, é um risco. É um risco. Tem uma semana para descansar, assim. Só que do jogo do Vasco para o outro, o tempo é menor. Não, eu acho assim. É bem menor. Eu acho que o Flamengo se montou um elenco, desculpa, PVC, se montou um elenco. E se tem jogadores de nível, a gente estava discutindo aqui, quem joga? Diego, Arrascaeta, Vitinho, Uribe, A, B, C, D. Assim, se tem essa possibilidade, você pode começar e tá com os caras no banco ali também. À disposição. Pela vantagem que conquistou. Todo respeito ao Vasco da Gama, eu trabalhei lá e tenho o maior respeito pelo Vasco da Gama. Mas o time do Flamengo é melhor. O elenco do Flamengo é melhor. E o Flamengo está com a vantagem. Só discordei de você de que domingo... Não, é decisão também. Quarta é mais decisão do que de domingo. Não, é decisão também. Mas eu acho que assim, o foco do Flamengo, se você for falar de título, é a Libertadores. E como você mesmo gosta de mata-mata, esse jogo é um mata-mata. Esses dois times. Eu concordaria com você. Esses dois times. Eles estão brigando por essa vaga. Eu concordaria com você. E o jogo é lá. Eu concordaria com você, Zinho, se o Flamengo não tivesse a semana livre. Porque é claro que assim, o calendário cria uma arapuca que é parecer que tá tudo simples. E no fundo é o seguinte, se o Abel tomar a virada no domingo, ele não chega na quarta-feira. E se ele não ganhar um ponto da LDU e for eliminado da Libertadores, ele não chega em julho. Então ele precisa das duas coisas. Ele precisa de um empate contra o Vasco e de um empate contra a LDU. Pode até perder de 1-0 do Vasco. Pode até perder de 1-0 do Vasco. Se ele tivesse um jogo na quarta-feira, seria um arapuca, e aí o Zinho tem toda a razão. Tem um elenco vasto para botar um time mesclado contra o Vasco na final do campeonato. Como só o Filipão fez em final de campeonato no Brasil, né? O Filipão foi campeão gaúcho com o time reserva em 95 e foi vice-campeão paulista. Você jogou o último jogo, mas não jogou o primeiro. Sim. Porque o primeiro jogo ele jogou com o time inteirinho reserva e tomou 3-0 e acabou não sendo campeão paulista em 99. O Abel poderia fazer isso. Só que tem a semana livre e o Vasco vai jogar na Vila Belmiro contra o Santos. Então ele pode colocar o time titular sem o Bruno Henrique contra o Vasco e viajar para Quito e fazer um time titular para empatar o jogo com a LDU. Eu nem defendo o time todo alternativo, mas mesclar ele vai alguns pescar jogadores quem tiver desgastado demais. O Vitinho não tem condições de jogar como titular? Tem.
Mas é que não precisa, porque ele vai ter uma semana para descansar de Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, William Arão, Cuejá, vai ter a semana inteira de folga. Sim, mas aí depois do jogo do Vasco para o da LDU ele não vai ter. Mas ele, em 10 dias ele fazer 2 jogos não é absurdo. Ele pode descansar. O Uribe jogou contra o Fluminense, machucou, não jogou, ficou sem centroavante. É que botou o Bruno Henrique ele deu certo ele tem 2 finais. Ele tem 2 finais. Não depois das 2 finais. Da final. Mas ele tem 2 finais. Ele tem a final contra o Vasco e tem a final contra a LDU. Se ele empatar ou perder de 1-0 do Vasco, empatar com a LDU, ele está classificado na Libertadores, ele pode poupar o time com 10 dias depois. Não, ele pode até perder de 1-0 pro Vasco, mas eu acho que esse time que o Abel tem, esses jogadores que ele tem, principalmente do meio para frente, ele tem condições, com a vantagem que ele tem, de também ganhar o jogo contra o Vasco da Gama. O time é parelho. Mas você acha que precisa poupar quando o Vasco? Não, eu acho que assim, é o que eu falei, ele tem a semana para ele pensar, treinar o time, conversar com os atletas, ver como é que estão, porque ele tem uma decisão de Libertadores, né, que é muito decisão, contra a LDU fora de casa, porque ele perdeu em casa para o Penharol, ele perdeu em casa, com essa vitória não garantiu. Ele precisa empatar esse jogo. Ele precisa pelo menos empatar o jogo. Se ele empatar, classificou. Então assim, quando você pensa que você monta um elenco com jogadores com quase o mesmo nível, é para momentos como esse, quando você tem 2 jogos decisivos. E já que ele obteve uma vantagem muito boa, ele pode pensar nisso. É só uma opção que eu estou dando aqui. Euzinho, se estivesse na comissão técnica, pensaria nisso.